Legal, então vamos falar sobre tipos de dados, tá? É importante a gente conhecer já meio que de cara, né, os diferentes tipos de dados que a gente vai poder trabalhar nos nossos scripts, nos nossos códigos, né? Então talvez seja um bom momento para a gente começar a falar sobre isso. Então vamos listar aqui os tipos de dados. Então vamos fazer uma tabela. Bem rapidamente aqui, tá? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu vou sempre referenciar o nome em inglês, então aqui E para English, né, e PT para português, porque, como eu falei, eu quero que você conheça ambos para quando você for estudar documentação, estudar mais material mais auxiliar, complementar, você saber, né, essas diferenças. Tá? E principalmente porque na hora de programar, a gente vai ter que usar a versão em inglês, né? Mas é importante também saber o que quer dizer. Então, a gente vai colocar aqui o primeiro, chamado integer. Tá? O que é o integer? É um valor numérico do tipo inteiro. Então, vamos colocar aqui uma descrição, né? Um número inteiro. Obviamente, isso tudo está na nossa apostila, tá? Mas eu gosto que você possa ir acompanhar e fazer suas próprias anotações, né? A gente tem o tipo float, também é um valor do tipo numérico, porém um número real. O que é um número real? Então vamos por aqui, né? O uso mais comum é para números decimais, um número decimal, mas entenda que no grupo, né, dos números reais, matematicamente falando, os números inteiros também fazem parte. Então, quando você usa uma float, por exemplo, para especificar um número 4, né, ele também funciona, porque 4 também é um número real, né, porque a gente pode ter o 4.0. Né, então, ele faz parte dos números reais. Né? Mas o uso mais comum, né, é quando a gente precisa de valores que serão decimais. Né? Então, por exemplo, 3,14, né, π, né, a gente vai associar a um número real, um número do tipo float, né, um tipo de dado do tipo float. O número inteiro, aí sim é simplesmente o número inteiro. Né? 1, 2, 3, 4, né? 10, 15, 20. Né? Você não pode tentar armazenar dentro desses tipos de dados inteiro valores, né, decimais. Tá? A gente vai ter mais um tipo chamado string, que é um texto. Então, o tipo de dado ele é um conjunto de caracteres, tá? Que podem ser numéricos também. Tá? Você pode armazenar dentro de uma string caracteres numéricos, né, que representam um número, porém ele não será tratado como um número. Ou seja, você não pode calcular uma string que tenha um valor, né, um caractere numérico. Tá? Você não pode somar duas strings, né, e esperar que saia um resultado matemático. Para isso você vai usar floats e integers, né, números reais e números inteiros. Tá? Mais um tipo aqui que seria boolean, que é em português booleano. Booleano. Isso aqui é uma relação, é um tipo de dado que armazena uma relação binária, tá? Verdadeiro ou falso, V ou falso, tá? Que vem da álgebra de Boolean, mas também não vem ao caso, tá? É importante entender que é a relação binária, aquela relação 1 e 0, verdadeiro e falso, sim e não, né? Então, é para isso que a gente vai usar, para determinar quando algo é verdadeiro, quando algo é falso, a gente usa uma relação booleana. A gente tem um tipo de dado chamado color, que em português é cor, né? Que é para determinar uma cor. Né? Uma cor no formato hexadecimal, que é um formato comum, computacionalmente falando, para determinar uma cor. Que não se preocupe, terão aulas só sobre isso, tá?
Eu só quero listar os tipos de dados nesse primeiro momento. Depois, obviamente, conforme a gente for fazendo e precisando, a gente vai falar de cada um deles, tá? Então, a gente tem mais um tipo de dados chamado line, que seria linha, né? Que são o quê? Coordenadas de uma linha, né? Algo que a gente vai ver quando a gente estiver programando nossos scripts de estudo, de study, né? A gente vai ver como programar nossa linha, por exemplo, tá? A gente tem o tipo séries, que em inglês, na verdade, seria series, em português é série, né? Que são, na verdade, né, uma lista de valores históricos pode ser de um indicador, eu vou colocar indicador e eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, porque não precisa ser necessariamente indicador, pode ser de um preço, pode ser de vários tipos de cálculo que estão atrelados a uma barra. Então você tem uma série, por isso chama série, né? Série de valores. Então, por exemplo, se a gente pensar no preço de fechamento, né? Que em inglês seria close, né? A gente vai ter para cada barra um valor de close, um valor de fechamento, né? Formando o quê? Uma série de dados do tipo séries, mas uma série de dados de close, de fechamento, de preços de fechamento, tá? E a última, que eu vou colocar aqui uma menção honrosa, que é do tipo array, tá? Que é uma lista também de valores, tá? Então é uma lista de valores, tá? Porém, a diferença para séries, tá? E eu não quero entrar muito no detalhe técnico, porque a gente vai ter aula só para falar de array, tá? Então não se preocupe tanto agora, mas entenda que existe uma diferença, né? E a diferença para o tipo entre array, né, e série é justamente que a array ela não está associada especificamente a uma periodicidade, a uma barra específica. Coisa que, né, a série está. Como a gente conversou, né, a série ela está atrelada a um período. Então, quando a gente fala o preço de fechamento, a gente está falando de uma barra específica. No caso aqui de 1 minuto, vamos pegar o gráfico de 1D, que fica mais fácil para a gente imaginar a coisa, né? Então, diminuir aqui, ó. A gente está falando o quê? De um preço de fechamento de um dia específico, né? Então a gente tem um preço de fechamento desse dia, que não importa qual seja, vamos supor aqui 23, 24, 25. Então do dia 25, do dia 24, do dia 23, do dia 22. E esses preços de fechamento estão atrelados a essas informações de período, né? Do dia específico que a gente estiver associando essa barra, né? Coisa que na array, perdão, não coloquei aqui, né? Na verdade, conhecido como matriz, tá? Eu não gosto de usar o nome português matriz, porque tem até uma diferença em relação ao que seria em inglês a tradução de matriz, que seria matrix, né? Então, para não confundir mais a coisa, vamos usar o termo em inglês, que é o mais comum, array, né? Que também é uma lista de valores, ou seja, ela vai transformar um grupo, né? Se a gente pensar aqui numa array, vamos colocar aqui dentro, então, uma lista de valores, né? Então, 0, 2, 8, não interessa, pode ser... podem ser arrays depende do tipo, né? Então, vamos supor que é uma array do tipo float, né? Array de números reais, então pode ser 8, daí pode ser 3.2, 5.4, lembrando que 0, 2 e 8 também são números reais, né? Então, eles também fariam parte aqui da nossa array, né, de valores, né, sei lá, valores de média móvel, por exemplo, não sei. Porém, entendendo que estes valores especificamente não estão associados a uma barra específica. Eles são simplesmente uma lista organizada aí de valores,
né? Então, entenda essa diferença, tá? A gente vai ver muito mais detalhe quando a gente for ver de fato uma série funcionando na prática e quando a gente for falar sobre arrays, tá? Mas eu quero também já levantar essa diferença para quando a gente for se aprofundar, você falar, ah, tá, lembrei, é verdade, tá? Então, esses são os tipos de dados que a gente vai trabalhar com o TradingView, né, com o Pine Script.